Frações equivalentes. A palavra equivalente significa de igual valor. Então, uma fração equivalente é uma fração que representa o mesmo valor ou a mesma quantia de outra fração. Como é que a gente encontra uma fração equivalente de outra fração? A gente encontra uma fração equivalente de outra fração de duas formas. Ou multiplicando pelos números naturais, né? Números naturais. Quem são os números naturais? São 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai, porque os números naturais eles são infinitos. Eu trouxe o exemplo de multiplicando a fração por 3, pelo número natural 3. Então, quem é a fração que eu vou adquirir? Porque eu vou adquirir outra fração. Só que essa outra fração, ela não vai ser maior do que o meio. Ela vai ter a mesma quantidade. Ela só é uma fração equivalente a um meio, mas elas são iguais, tá? Então, 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Se eu quisesse fazer outra fração equivalente, eu pegaria no lugar do 3, não faria mais por 3, colocaria o 4, tá? Eu posso fazer isso, né? São números naturais. Então, quem é outra fração equivalente a um meio? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, 4 oitavos é outra fração equivalente a um meio. Outra fração equivalente a um meio, eu posso multiplicar por 5. Vai ficar 1 vezes 5, 5. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5, 10. Tá bom? Então, são frações equivalentes porque nós adquirimos outra fração da fração que nós já tínhamos. E essa forma de adquirir outra fração, ela pode ser feita pela multiplicação ou pela divisão, né? Divisão. Mas agora eu tô dando um exemplo só pela multiplicação. Já já eu falo da divisão. Olha esse outro exemplo aqui. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. Se fosse para ser outra fração, vou multiplicar agora por 5. Numerador e denominador. Ficaria 5 vezes 5, 25. E 3 vezes 5, 15. Se fosse para adquirir outra fração, por 6, 5 vezes 6, 30. 3 vezes 6, 18. Deu para entender o que Tia tá falando? E aí eu trouxe 2 exemplos para a gente adquirir a fração equivalente de outra fração, agora pelo método da divisão, tá? E aí nós temos 28 30avos. Como é que a gente faz? Eu vou pegar 28, né? Porque para eu poder adquirir outra fração, eu tenho que dividir o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número. Então, quem é o número que divide 28 e 30 ao mesmo tempo? O 2. Então, 28 dividido para 2 dá 14 e 30 dividido para 2 dá 15, tá? Esse outro exemplo aqui, eu peguei 30 55avos e vou dividir por 5. 30 dividido para 5 dá 6. E 55 dividido para 5 dá 11. Tá bom, pessoal? Ó, eu trouxe também essa observação que é bastante importante, em que quando os termos de uma fração não podem mais serem simplificados, que é o caso daqui, ó, dessa fração aqui, não tem como ser simplificada, nem essa, nem essa. O que é que acontece?
as frações, recebem o nome de fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É quando não conseguimos mais dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, porque para simplificar uma fração, a gente tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Não posso simplesmente pegar 30 e 10, né? 30 décimos. E aí eu penso, 30 eu vou dividir por 6 e 10 eu vou dividir por 5. Não, isso não pode acontecer. Se eu tenho 30 décimos, eu tenho que dividir os dois pelo mesmo número. Eu posso dividir ou por 5 ou por 10. Dividindo por 10, eu vou adquirir 3 sobre 1, né? Que no caso significa que isso aqui é uma fração aparente, que dá para dividir. 3 dividido por 1 dá 3. Mas se eu colocasse, agora fosse simplificar por 5, ficaria 30 dividido por 10. Se eu simplificar por 5, simplificar é dividir o numerador e o denominador por 5, eu ficaria com 6, né? 6 meios. Por quê? 30 dividido para 5 dá 6 e 10 dividido para 5 dá 2. Tia, mas isso aqui ainda é uma fração aparente? Também, porque 6 dá para dividir para 2, que no caso me dá um número inteiro, me dá de 3 o resultado. E já aqui nessa aqui, ó, também é uma fração aparente. E quem é que será o resultado? Será o número 3, tá? Aí temos esse exemplo aí. Vamos simplificar a fração 120 e 180 avos até a sua forma irredutível. Aí eu fiz aqui, ó, simplifiquei. Eu dividi, tá vendo? 120 por 2 e 180 por 2. Me deu 60, 90 avos. Aí depois eu dividi por 2 novamente, o numerador e o denominador. Me deu 30, 45 avos. Só que, quando eu vou dividir 30 e 45, não dá mais para dividir por 2. Então eu tenho que arrumar um número que divida o 30 e o 45 ao mesmo tempo. Quem é? O 3, que dá de resultado 10, 15 avos. 10, 15 avos não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, nem dá para dividir por 4. Dá para dividir por quem? Por 5. Então, 10 dividido para 5 dá 2, 15 dividido para 5 dá 3. E aí, nós adquirimos nossa fração irredutível. Fração de uma quantia. O que é a fração de uma quantia? Vamos lá. Para encontrar a fração de uma quantidade, devemos multiplicar o numerador, ó, do jeito que eu escrevi, é a forma de se fazer. Vamos prestar atenção. Devemos multiplicar o numerador pelo número proposto. Proposto quer dizer escolhido. Depois dividir o resultado da multiplicação pelo denominador. Vamos lá, a tia vai explicar, vai mostrar. Nós temos aqui calcular 3 quartos de 20, tá? Eu vou pegar a fração 3 quartos e vou escrever ela, tá aqui. Esse de se transforma numa multiplicação. Então, 3 quartos vezes 20. Aí a gente multiplica, ó, o numerador pelo 20. 3 vezes 20 dá 60. Repete o denominador, ele tá aqui. 60 dividido para 4, 45. Aí agora nós temos outro exemplo. Vamos calcular 5 sétimos de 140. Então, ó, 5 sétimos de 140. Então, como é que vai ser? A gente multiplica, né?
o numerador vezes 140, que vai dar 700. Como, tia? Assim, ó. 140 vezes 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 700. E repete quem? O numerador. Então, 700 dividido para 7 dá igual a 100. Como, tia? 700 dividido para 7. 7 dividido para 7, 1. 1 vezes 7, 7. 7 para 7, nada. Aí, tá vendo que temos 2 zeros aqui? A gente desce os 2 zeros e acrescenta os 2 aqui. Que por isso que deu 100. Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima.